Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 5 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Amado Deus, poderoso e eterno Pai, Deus que nos conhece o nosso pensamento, o nosso coração, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós carecemos, ó Pai, da misericórdia e da graça do Senhor, porque somos pecadores. E diante da Tua palavra nós estamos, meu Pai. E nós precisamos também que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, usa, meu Pai, a minha boca, usa, ó Pai, a minha mente e o meu coração. Ó Pai, abençoa a igreja, abra os nossos entendimentos, para que nós possamos ser edificados com a Tua santa palavra, tirar lições de vida, de aproveito para a nossa vida. Pedimos a Ti e nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Imagine uma cena. Você está em um churrasco com seus amigos, aquele cheiro delicioso da carne grelhando, e todos ali animados, vão desfrutar de uma deliciosa comida, refeição, mas em vez de se aproximar do churrasco, um urubu que sobrevoava aquela área vai direto a uma pilha de carne estragada, ali próximo de você, próximo onde o lugar você está aguardando aquela refeição. O urubu, com o seu olfato aguçado, sente-se atraído por algo podre, em vez de se interessar pela deliciosa carne grelhada que está sendo preparada. Esse comportamento pode parecer estranho, mas ele é natural para o urubu. A sua natureza é buscar a carniça, porque é biologicamente natural para ele. Ele não consegue perceber a refeição maravilhosa e segue seu instinto e se volta para o que é próprio à sua natureza. Agora, se pudéssemos treinar essa ave, esse urubu, a se aproximar do churrasco, a mudar o seu comportamento natural e a desejar, querer o que é puro e agradável, seria um grande feito, não é? Mas na realidade, não é tão simples. O urubu, por mais que tentássemos, seguiria sua própria natureza, sua tendência natural. E assim como o urubu tem uma tendência instintiva de buscar o que é podre, nós, meus queridos, seres humanos, também temos uma tendência natural para o pecado, para aquilo que é nojento diante de Deus, que não agrada a Deus. Nós estamos inclinados a buscar aquilo que até parece atraente aos nossos olhos, aos nossos sentidos, mas que na verdade muitas vezes são destrutivos, nos afasta de Deus, e causa repulsa e quebra a nossa comunhão com Deus. E diante dessa realidade aqui exposta, eu quero compartilhar com os irmãos nesse texto sobre o tema: como trilhar o caminho para uma vida de união com Cristo.
como trilhar um caminho para uma vida de união com Cristo. Como nós podemos desfrutar de uma vida plena com Cristo? Como nós podemos escapar da podridão do pecado e trilhar o caminho que nos une a Cristo? O texto aqui que nós lemos é um texto imperativo e nos apresenta algumas ordens para seguirmos nessa caminhada. A primeira ordem que eu quero compartilhar aqui, versículo 5, é matar o pecado. Paulo fala assim: fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. E cita várias delas, vários dos atos nossos, da natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a primeira atitude, a primeira ordem que nos é dada e somos chamados a fazer é matar o pecado. Paulo nos chama a fazer morrer a nossa natureza terrena, ou seja, o pecado que habita em nós. Ele é tão instintivo em nós, quanto o comportamento do urubu. Precisa ser abandonado. A ideia de matar o pecado aqui, meus queridos, a ideia de matar o pecado aqui não é uma metáfora sem sentido, vazia, mas é um chamado à responsabilidade para uma vida com Cristo Jesus, uma vida unida com Deus. E Paulo menciona várias atitudes que pertencem ao velho homem, como nós vemos aqui. Prostituição. Prostituição está ligado à relação sexual ilícita, ao adultério, à fornicação. Ele cita que a impureza é proveniente de desejos sexuais ilícitos, da luxúria, de uma vida devassa, agir por motivos impuros, intenção imoral. Ele cita aqui a paixão lascívia. São sentimentos imorais experimentados pela mente, pelo coração, tanto por quem provoca e por quem também é provocado. Ele fala aqui também dos maus desejos malignos, desejos injuriosos, perniciosos, destrutivos, venenosos, desejos proibidos para a satisfação carnal. E fala da avareza, que é a idolatria. Essa realidade presente em nosso mundo, no ser humano, tem o poder de moldar, meus queridos, nosso caráter, nossas escolhas, inclusive até as nossas relações com Deus, diretamente, com as pessoas e com o mundo também. Esses pecados, eles não são apenas falhas isoladas. Eles fazem parte da nossa natureza caída e muitas vezes nos atraem como a carniça atrai o urubu. É nojento assim mesmo, meus queridos, diante de Deus, o pecado. Elas têm o poder de nos afastar de Deus, de nos matar, de nos destruir, de nos aprisionar, nos deteriorar espiritualmente. Por isso temos que fazer morrer a nossa natureza terrena, matar o pecado, abandonar, deixar o pecado em nossa vida. Quando Paulo nos convida a matar nossa velha natureza, ele está nos chamando a renunciar ao pecado, meus queridos, a abandonar o pecado. Não é uma luta fácil, sei que não é. E não é uma luta que nós podemos vencer sozinhos também. Mas é uma decisão diária, é uma luta diária de deixar nossos desejos pecaminosos para trás, a nossa velha natureza. A tentação do pecado parece irresistível, mas assim como o urubu precisaria aprender a ignorar seu instinto natural, a se aproximar de uma refeição saudável, nós precisamos também, meus queridos, aprender a abandonar as velhas práticas do pecado em nossa vida. Precisamos aprender a buscar aquilo que é puro, aquilo que é santo e agradável a Deus. E a boa notícia é que em Cristo nós somos capacitados, pela graça de Deus, a viver de uma forma contrária à nossa natureza carnal pecaminosa.
A Bíblia nos ensina que ao crer em Jesus, mudança radical acontece em nós, em nossa vida. Acontece a morte para o pecado. E acontece a ressurreição para uma vida nova. O texto que foi lido aqui, há pouco instante, lá de Romanos 6, eu quero ler novamente com vocês. Romanos 6, vou ler apenas do 4 em diante, até o 11. Paulo fala assim, no mesmo entendimento aqui da carta aos Colossenses: fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui nos mostra, meus queridos, o caminho para uma vida de união com Cristo. Ela começa quando nós morremos para o pecado, na nossa conversão, como fomos regenerados. Nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo. Nós vimos aqui nesse versículo 5, ele nos apresenta a primeira ordem que devemos atender, é matar o pecado, fazer morrer nossa natureza terrena, pecaminosa. Mas o versículo 6 nos apresenta aqui um bom motivo para também atender essa ordem. Ele fala da justa ira de Deus contra o pecado. Veja bem, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que não sejamos filhos da desobediência, meus queridos, mas filhos da obediência. Ter essa consciência que Deus odeia o pecado. A Bíblia diz que Deus é amor. E é de fato. Que Deus é misericordioso. E de fato Ele é. Ele não quer nos punir. Mas também a Bíblia diz que Deus é totalmente justo. Ele é justo, que não inocenta o culpado. E tem que punir o pecado. Assim como aquela carne podre, que é nojenta, é prejudicial, não tem espaço para o nosso consumo, o consumo do homem. O pecado também, meus queridos, é repugnante diante de Deus e deve ser rejeitado, porque ele nos afasta de Deus, ele nos destrói. E Deus, em sua justiça, ele se opõe ao pecado. O profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 13, a parte A do versículo, ele fala assim, falando com Deus, ele diz: tu que és tão puro de olhos, que não pode ver o mal e que não pode contemplar a perversidade. Deus odeia o pecado, meus queridos. Devemos odiar também. E quando nós ouvimos falar da ira de Deus, talvez a primeira reação é que muitas vezes traz medo. E temos que ter medo mesmo, meus queridos. Porque o pecado, ele fere a santidade de Deus. Um Deus que não comunga, um Deus que não ama, um Deus que não tolera o pecado. E sabemos que o salário do pecado é a morte. Só olhamos um pouco ali atrás, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, um casal morreu por causa da mentira. Tentou mentir para os apóstolos. Tentou mentir para Deus. E foram mortos por causa do pecado, da mentira. Veja que Deus, ele odeia o pecado, mas veja bem, ele trata o pecado com seriedade. Mas o cristão, é importante entender, meus queridos, que a ira de Deus, ela não é uma fúria impulsiva, ela não é um castigo impiedoso, mas é uma resposta justa ao pecado. Uma reação justa contra aquilo que nos separa dele e que ofende a sua santidade. O pecado tem consequências, não só temporais, mas também consequências eternas. E não se engane, não nos enganemos. O pecado destrói, ele separa, ele corrompe. E por mais que a gente tente ignorar isto, ele sempre traz sofrimento. Traz angústias. Traz angústia, traz sofrimento. E é por isso que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, bondade, longanimidade,
Ele nos chama a abandonar o pecado e a viver em santidade, porque Ele é santo. Como nós vimos hoje na lição da manhã, né? Lição 3. Somos chamados à santidade, meus queridos. Tem muitos crentes flertando, brincando com o pecado. O pecado não é algo com o qual devemos brincar. Porque ele tem o poder de nos afastar de Deus, de nos prejudicar, nos gerar morte espiritual, morte física. Refletir sobre esse tema, meus queridos. Refletir sobre o pecado e as suas consequências nos ajuda a concluir que viver no pecado não vale a pena. Viver no pecado, entrega ao pecado, não compensa. Deus não quer nos ver sofrer. E por isso, Ele nos chama a viver de uma maneira diferente. A viver conforme a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que gera vida em nós. Para trilhar esse caminho, para uma vida de comunhão, de união com Cristo, nós vimos que primeiro nós precisamos matar o pecado. Vimos aqui no versículo 6, um bom motivo para atender essa ordem. É a ira de Deus contra o pecado. A segunda ordem que devemos atender, encontramos aqui no texto, verso 8 ao 11. Vou ler do 7 ao 11, ao 7 ao 9, que diz assim: Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas, antes da conversão. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Os versículos 7 ao 9 aqui nos chama a despojar do velho homem, como quem tira uma roupa velha, uma roupa suja do corpo. Isso envolve, meus queridos, abandonar atitudes como a ira, a maldade, palavras obscenas, frívolas, palavras que não edificam, inclusive a mentira, que é própria de Satanás, própria do diabo. Muitas vezes, nós achamos mais fácil agir por impulso, permitindo que a ira tome conta de nós, permitindo que, dando vazão aos castigos, aos desejos carnais desse nosso corpo mortal. Mas em Cristo somos chamados a deixar para trás essa velha natureza. Em Cristo nós somos chamados a vestir de uma nova natureza, uma natureza que reflete o caráter de Cristo, uma nova roupagem que reflete o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina também na sua epístola a Tito, lá no capítulo 2, verso 11 ao 12, lá ele nos ensina que a graça de Deus, ela nos capacita, ela nos educa, ela nos ensina a viver um novo estilo de vida. Ele fala de forma sensata, justa e piedosa. Uma vida que agrada ao Senhor. E Paulo segue dizendo no versículo 10 para nós aqui: e vos revistais do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 10. Ou seja, em Cristo, não apenas abandonamos o velho homem, mas também nós somos revestidos de algo novo. Ele chama aqui de a imagem de Cristo. E aqui está a beleza da transformação que Deus faz em nós. Não somos apenas chamados a abandonar o pecado, mas nós somos também chamados a revestir-nos de algo novo. O novo homem aqui é a imagem de Cristo sendo formada em nós. Ou seja, o seu caráter sendo infundido em nós e sendo refletido por meio de nós. E o melhor de tudo isto, meus queridos, em Cristo não há divisão. Versículo 11. Não importa se você é judeu, se você é grego, escravo, livre, como o apóstolo Paulo nos diz aqui, homem ou mulher, em Cristo nós somos uma nova criação. Nós recebemos uma nova natureza, criados em Cristo Jesus para uma nova vida. E nele nós somos membros uns dos outros, chamados a viver em unidade.
a viver em amor, em santidade. Em Cristo, não somos definidos por aparência, por sexo, classe social, por etnia. Não é pelo nosso passado, nem pelos nossos pecados outrora cometidos. Mas somos renovados. A imagem e semelhança de Deus. Somos chamados a viver de acordo com o pleno conhecimento da verdade e da sua vontade. Quando recebemos essa nova vida, não somos mais guiados pelas tentações do pecado. Não somos mais guiados pelos impulsos carnais da nossa natureza caída. Mas nós somos transformados em sua imagem. Paulo, em 2 Coríntios 3, verso 18, ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, à medida que nós experimentamos nossa união com Cristo, nós somos transformados continuamente por meio da santificação, progressivamente, pela operação do Espírito Santo em nós, que nos une num só corpo, num só povo, num só corpo, numa só família, que é a igreja de Deus, que somos nós, da qual Cristo é a cabeça. Nós fomos unidos a Cristo para uma vida de comunhão com Deus. Devemos pensar nisso, meus queridos. Assim como o urubu é atraído pela podridão, nós ainda somos naturalmente atraídos pelo pecado. Devemos ter consciência disso. Mas em Cristo nós somos capacitados, pela sua graça soberana, o seu chamado a matar esta natureza terrena e a viver para Ele, a viver para Deus. Quais áreas da nossa vida, da sua vida, da minha, da nossa vida, estão ainda dominadas pelo pecado? Reflita com você mesmo aí. Estamos dispostos a abandonar essas práticas, as práticas pecaminosas, a buscar uma vida plena com Deus, que nos oferece? A morte ao pecado não é uma luta isolada, mas é um processo contínuo de santificação. É uma jornada diária, como vimos hoje de manhã, na nossa lição. Começa na conversão, Deus nos santifica, e esse processo continua o resto da nossa vida, até a volta do Senhor. E lá seremos plenamente perfeitos. Mas enquanto aqui estamos tendo que lutar, fazer morrer nossa natureza terrena, abandonando o pecado, desprezando o pecado, odiando o pecado, tendo nojo do pecado, nos afastando dele. E não é algo que acontece de uma vez por todas. É uma decisão, meus queridos, contínua de seguir a Cristo, de viver segundo a sua vontade. E é através de Cristo que encontramos uma vida verdadeiramente plena, de paz, de comunhão com Ele. Estamos prontos para matar a velha natureza e viver de acordo com a nova vida em Cristo? Ou melhor, você já passou pelo processo da conversão? Se você ainda tem prazer no pecado, se você ainda não se incomoda com o pecado, é uma forte evidência de que você ainda não foi convertido, não foi transformado. Você precisa urgentemente de ter esse encontro com Jesus, para desfrutar essa união e ser libertado do poder do pecado. Quando recebemos essa nova vida em Cristo, não somos mais guiados pelas tentações do pecado, pelos impulsos carnais, mas sim, somos guiados pelo Espírito de Deus na sua palavra. Nós precisamos perguntar, meus queridos, a nós mesmos, o que ainda carregamos da nossa velha natureza? Será que estamos alimentando a ira, de maldade, as palavras imorais, destrutivas, que não constrói, que não edifica em nossas vidas? Os desejos do corações pecaminosos? Como nós temos vivido? Cristo nos chama a nos despojar dessas coisas
e a viver segundo a sua vontade. E para concluir, meus queridos, nós vemos aqui em Colossenses 3, de 5 a 11, a morte ao pecado. Vemos aqui o caminho para uma vida unida com Cristo, de união com Cristo. Temos que tirar esse caminho. E aqui nós somos chamados a matar o pecado, a fazer morrer nossa natureza terrena. Somos chamados a abandonar o pecado, dia a dia. Nós somos também, temos que ter a consciência da justa ira de Deus. Deus, ele odeia o pecado, e Deus é santo e não suporta o pecado e vai punir o pecado. Tenhamos consciência disso. E por fim, devemos despojar do nosso velho homem, revestir-se do novo homem cada dia. Antes de encontrar com Cristo, antes da nossa conversão, antes de morrer para o mundo, devíamos entregar as paixões da carne. Mas agora, como cristãos, como servos de Deus, unidos a Cristo, devemos abandonar, sim, abandonar o pecado, meus queridos. Esses comportamentos que pertencem ao velho homem. O versículo 11 nos deixa claro que essa responsabilidade, esse dever de fazer morrer nossa natureza terrena, a despojar-se do velho homem com seus feitos e a revestir-se do novo homem, é uma responsabilidade de todos, sem distinção. Deus amou a todos e chama a todos a essa responsabilidade. Não importa o status social, não importa a etnia ou qualquer outro fator, todos nós somos chamados à união com Cristo por Deus. Todos nós somos chamados a uma nova vida, sem divisões. E em Cristo nós somos unidos um no outro e também na pessoa de Deus. Que Deus possa nos abençoar, possa completar em nosso coração a sua palavra, que assim sejamos edificados, fortalecidos, dispostos a negar a nossa natureza pecaminosa, a negar o pecado, a não aceitar o pecado e a buscar a viver para a glória do nosso Deus. Amém?